Eu queria falar para vocês um pouco sobre o acompanhamento do advogado na prisão em flagrante. Hoje eu não vou abordar especificamente temas de processo penal nem direito penal, e sim questões práticas relacionadas às dúvidas corriqueiras que os profissionais e estudantes que desejam ingressar na advocacia criminal têm. Eu me recordo que no meu primeiro acompanhamento de prisão em flagrante eu fiquei sim muito seguro, fiquei ansioso, isso é normal. A segurança ela vem com a prática, ela vem com o tempo, a advocacia ela é persistência. Então, meu objetivo aqui hoje é demonstrar um pouco do passo a passo, de como que funciona esse procedimento, quais são os principais atos que o advogado deve realizar para poder garantir, uma boa defesa desde a fase policial. A gente, inclusive, discutir a respeito disso, porque muita gente acha que o papel do advogado, quando da prisão em flagrante, se limita à fiscalização, a impedir eventuais abusos por parte da autoridade policial, mas não é verdade. A prática ela tem demonstrado cada vez mais de que um bom acompanhamento em sede de prisão em flagrante embasa uma boa defesa processual em caso de eventual ação penal. Então é um procedimento simples, mas que deve ser levado a sério, porque ele é de fundamental importância para a defesa do seu cliente. Então, inicialmente, o primeiro ato que o advogado deve realizar é apresentar-se, Chegou na delegacia, se apresente, sempre com muito respeito, sempre tratando os agentes de segurança pública com urbanidade, com educação, seja formal, é um dever do advogado ter urbanidade. Então, a primeira dica é apresente-se e apresente-se com educação, troque uma ideia inicial ali com os agentes públicos e logo depois peça vista do auto de apreensão, Dê uma olhada no boletim de ocorrência, dê uma lida no histórico do boletim de ocorrência, veja como foram narrados os fatos pela polícia, Veja a totalidade das acusações, quem são os policiais envolvidos na operação policial, quais são os objetos apreendidos. Você tem que olhar isso de maneira bem cuidadosa, porque você é o responsável por repassar isso ao seu cliente, ele não vai ter o boletim de ocorrência na mão. Então, essas informações de como que está descrito ali, é você que vai repassar a ele. E entra aquela questão muito importante da autodefesa do seu cliente, porque o momento de interrogatório é um momento de autodefesa, Ele vai, caso queira, justificar-se. Então, pergunte ao seu cliente se ele tem testemunhas a indicar, quais as provas que ele quer indicar, Escute a versão dele dos fatos. E aí monte juntamente com o seu cliente um bom depoimento, e aí entra aquela questão de se deve ou não ficar em silêncio na delegacia. Essa é uma questão muito complicada, porque não existe regra. Nem sempre o seu cliente deve ficar em silêncio, mas também nem sempre vai ser uma oportunidade adequada para ele poder prestar um esclarecimento. Então, você deve analisar a questão fática do caso concreto, as condições pessoais do seu cliente, a questão da periculosidade, o que está constando ali na folha de antecedentes criminais dele. Então, o advogado ele deve, na sua sensibilidade, decidir se o seu cliente ele vai ou não prestar esclarecimentos em sede policial. Mas não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica para poder decidir se o cara vai falar lá ou não. Agora, no que diz respeito aos pedidos que você pode realizar junto ao delegado, você pode sim questionar o delegado a respeito da legalidade da prisão, por exemplo, do uso indevido de algemas, do emprego de violência, abusos por parte dos policiais, dos condutores, Você também pode olhar questões relativas à realização do auto de corpo de delito, se houve a invasão do domicílio do seu cliente sem o devido mandado judicial, se aquele caso dele se enquadra realmente nas hipóteses do artigo 302 do CPP, que são as hipóteses de flagrante delito, Então, todas essas questões devem ser, sim, discutidas com o delegado, não pode deixar para depois. A defesa do seu cliente, ela começa desde o momento da delegacia, é desde a fase policial que você tem que buscar a defesa do seu cliente. A defesa ela tem que ser firme, então a todo momento busque questionar a questão da legalidade da prisão, se houver. Então não deixe isso para depois, questione com o delegado sim, existem grandes possibilidades que ele mesmo possa relaxar essa prisão em sede policial, todas essas questões relacionadas à legalidade, mas basicamente aqui eu quero te dizer que você pode sim discutir com o delegado a respeito desses fatores,
né, da legalidade da prisão, se houve um emprego de violência, né, solicitar a realização do auto de corpo de delito se ainda não houver sido realizado. Você pode sim realizar um pedido de relaxamento diretamente ao delegado de polícia, e esse pedido de relaxamento de prisão ele deve constar do auto de prisão em flagrante. Você deve pedir para poder constar o seu pedido, e o delegado vai despachar, ratificando ou não a prisão, e aí encaminhando, comunicando, né, aquele fato ali para o juiz competente. Se você não visualizou a presença de nenhuma ilegalidade na prisão do seu cliente, então você vai discutir com o delegado a respeito da possibilidade de arbitramento de fiança, né? Segundo o artigo 322 do CPP. Então, naqueles crimes onde a pena máxima combinada não seja superior a 4 anos, o delegado, né, ele pode arbitrar fiança. Então, discuta com o delegado essa possibilidade, se atente à questão do valor arbitrado, né? O valor arbitrado ele tem que ser levado em consideração alguns pontos como a periculosidade do agente, né? A complexidade do caso, as circunstâncias do crime, né? A vida pregressa do autor. Então, todas essas coisas elas devem ser levadas em consideração. Outra dica que eu já comentei no início é que o advogado ele tem que ser bastante respeitoso, né? Atuar com urbanidade. Isso não significa atuar com fraqueza. Seja firme na sua advocacia, não deixe transparecer nervosismo, né? Atue com segurança, mas acima de tudo seja respeitoso. São os principais pontos que o advogado criminalista deve observar quando o acompanhamento do seu cliente em sede de prisão em flagrante. Deve conhecer suas prerrogativas muito bem, né? Então, estude o Estatuto da Advocacia, saiba os limites de atuação da sua atividade, porque isso vai te dar mais segurança ainda para poder praticar uma advocacia firme e eficaz.